Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de sequências monótonas, ou seja, sequências que são crescentes ou decrescentes. E essa aula ela é muito importante porque é mais uma técnica para calcular limites, principalmente de sequências que, vamos dizer, ocupa boa parte das sequências. Muitos exemplos, a grande parte das sequências são monótonas, ou são decrescentes ou são crescentes, e a gente precisa, vamos dizer, de ferramentas matemáticas técnicas para calcular alguns limites. Tá? Então isso aqui aparece muito. Então é uma aula realmente importante e vamos começar fazendo com todo o devido detalhe. Então pega n uma sequência, tá? Lembrando da notação, coloco só entre parênteses, se quiser n pertencente aos naturais, etc. Dizemos que a n é crescente se isso aqui acontece para todo n, ou seja, o termo sucessor é sempre maior ou igual ao termo anterior. Algumas vezes, quando a gente coloca menor, a n mais 1, eu costumo de chamar estritamente crescente. Mas é nomenclatura e independente de qual nome que você usar aqui, é o mesmo argumento de tudo. Tá? Se for menor, menor igual, temos o mesmo teorema e a mesma tratativa de problema. Tá? E também não é interessante menor igual, porque quer dizer que está ficando constante, depois cresce, constante. Enfim, a sequência é complicada, né? Não sei se vale tanto a gente se preocupar com esse nome aqui. Bom, decrescente se a n é maior ou igual a n mais 1, ou seja, se o termo sucessor é menor que o anterior, né? E dizemos que a n é monótona se acontece um dos dois, ou ela é crescente ou decrescente, podendo ser estritamente crescente ou não. Bom, teorema. Esse aqui é o teorema, é a parte-chave, é um teorema complicado de provar, tá? Exige um pouquinho de análise real, mas é fácil de entender. A ideia é o seguinte, suponha que a n seja uma sequência, vamos dizer, crescente. Só que assim, quando eu falo crescente, é crescente a partir de um certo momento. Ela pode estar decrescendo, e depois resolve só ficar crescendo. Não tem nenhum problema. É a partir de um momento. A gente quer fazer limite quando n tende a infinito. Então, só ela crescer. Então, temos duas possibilidades. Ou existe um m maior que zero, tal que a n é menor ou igual a m, ou seja, existe uma espécie de barreira que a ideia é o seguinte. Eu estou aqui na minha reta real e eu estou marcando os pontos da minha sequência AN, que ela é sempre crescente. Se ela é sempre crescente, temos duas possibilidades. Ou ela vai ter uma barreira, ou seja, existe uma barreira, um valor m, que eu muitas vezes boto maior que zero, em que ela não passa em nenhum momento dessa barreira. Tá? Ela nunca, em nenhum momento essa sequência vai para a direita de m, ou seja, sempre fica menor ou igual a m. Então, quer dizer o seguinte, se eu estou marcando pontos, vamos dizer que em algum momento vai começar a ficar esmagado, muito esmagado. E quando ficar muito esmagado, quando começar a ficar esmagado, quer dizer que essa sequência tem que parar, tem que estabilizar em algum momento quando o m vai para infinito, quando o n vai para infinito. Se ela estabilizar em algum momento é porque esse limite aqui tem que existir. Então, esse que está dizendo essa parte do teorema. Está dizendo que se essa sequência for limitada, tá, ou seja, principalmente à direita, se ela tiver uma cota superior, se ela for limitada, tem nomes para isso, mas enfim. Então, essa sequência aqui converge. Ou seja, o limite de AN existe. Qual o valor? Não sei. A única coisa que eu sei é que o limite é menor ou igual a M. Vai acumular antes do valor M. Só isso que eu sei. Caso contrário, ou seja, quando não existe essa barreira, ou seja, ela sempre passa, independente do valor, ela fica tão grande quanto se queira, porque é crescente. Então, se ela não tem nenhuma barreira, ela sempre passa qualquer limite, vamos dizer assim. Caso contrário, o limite de AN é igual a mais infinito. Então a gente diz que essa função aqui, essa sequência, quando está dentro de uma caixinha, vamos dizer assim, ela tem tanto aqui e vai ter aqui embaixo também, não tenha dúvida quanto a isso. Quando ela está dentro de uma caixinha, a gente fala que a sequência é limitada. Sequência limitada e monótona, ela converge. Caso contrário, dependendo, se for crescente, mais infinito. Se for decrescente, menos infinito. Ou, em algum sentido, o limite sempre existe se a gente considerar o mais infinito ou menos infinito. Mas, enfim. Então, por que eu estou falando disso? Agora, suponha que a gente sabe que o limite existe. Tá? Mas, para mostrar que o limite existe, existe uma tarefa um pouco chata de provar que a n é uma sequência monótona. Então, na prática, há dois caminhos para mostrar que a n é monótona. Normalmente, quando temos uma sequência monótona, é costume, principalmente se for crescente, ela ser sempre positivo ou sempre negativo. Se for sempre positivo,
Então, o que a gente vai fazer é calcular a n mais 1 dividido por a n. Tá, e ver se vai ser menor ou igual a 1, ou se é maior ou igual a 1 para todo n suficientemente grande, que a gente vai determinar. E a segunda maneira é o que a gente chama de argumento de indução. Normalmente, vamos dizer assim, para boa parte dos argumentos, isso aqui faz muito bom trabalho. Só que dependendo da sequência, da maneira que foi construída, principalmente fórmula de recorrência, é interessante o argumento de indução também. Mas enfim, vamos provar agora, vamos fazer um exercício. Isso aqui eu vou deixar para uma outra videoaula, o argumento de indução, porque tem que falar um pouquinho mais, mas vamos fazer essas contas aqui e daqui, usando isso, como que a gente prova que o limite existe e calcula o limite. Então, o exemplo que a gente vai trabalhar é esse aqui. Limite é o a n igual a 10 elevado a n sobre n fatorial. Então, é uma sequência. Apesar de estou falando sempre de crescente, essa sequência aqui vai ser decrescente e adapta aquele teorema lá. Mas vamos fazer isso aqui com o devido detalhe. Então, a ideia é o seguinte. A ideia, como que diz, tem um n fatorial, pensa sempre com carinho a n mais 1 dividido por a n e vê se a sequência é monótona. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o a n mais 1 dividido por a n. E quando a gente fizer essa continha aqui, olha, substituindo n por n mais 1, 10 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, e essa conta aqui toda, o a n é dividido por 10 elevado a n, dividido por n fatorial. Essa é a conta. Deixa eu voltar para o giz branco. Então, olha, quando a gente tem divisão de dois termos, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, isso aqui vai dar exatamente 10 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, repete o numerador, e inverte o denominador, vezes n fatorial dividido por 10 elevado a n. Fazendo essa continha aqui, olha, n fatorial dividido por n mais 1 fatorial, essa conta aqui sempre a gente olha com carinho, o n mais 1 fatorial dessa forma aqui, ó. Isso aqui é exatamente n mais 1 vezes n fatorial. E o que acontece é que esse n fatorial vai cortar com esse n fatorial. E esse 10 elevado a n aqui, eu vou ver esse 10 elevado a n mais 1 como 10 vezes isso. Corta com isso. E o que nós temos é que essa conta aqui toda é igual a 10 dividido por n mais 1. Então, repara, quando a gente olha 10 dividido por n mais 1, eu acho que fica claro que isso aqui é menor ou igual a 1 para todo n maior ou igual a 9. É só porque o denominador sempre está crescendo. Então, olha só, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a n mais 1 dividido por a n é menor ou igual a 1 para todo n maior que 9. Então, o que significa isso? Daí, nós temos que a n mais 1 dividido por a n é igual a 10 elevado a n é igual a 10 dividido por n mais 1, o que implica que a n mais 1 é igual a 10 dividido por n mais 1. Opa, 10 dividido por n vezes a n. E nós temos também que a n é decrescente. Tá? São as duas coisas que a gente acabou de provar. Ok. Agora, olha só que legal. A gente trocou uma sequência que a gente conhecia pela fórmula do termo geral e a gente agora trocou para uma sequência que é dada por fórmula de recorrência. Tá? Isso aqui é interessante. E o que acontece, por outro lado, é o seguinte, agora que vem o truque. Eu já sei que esse limite existe. Esse é o teorema anterior. A sequência ela é decrescente e, na verdade, ela é decrescente e acontece isso para todo n. Tá? Ou seja, é a mesma ideia de antes. Nós temos uma sequência decrescente e temos uma barreira no zero. Então, ela vai ter que estabilizar em algum momento.
Tá? Vale o mesmo teorema e vale a mesma ideia, claro, adaptando, por isso que fala sequências monótonas. Ou ela vai convergir para um valor, ou ela vai para menos infinito. Como isso aqui acontece, ela tem que convergir para algum valor. Bom, então olha só que legal. Quando a gente faz o limite, quando ele tende a infinito disso aqui, isso aqui, agora que vamos fazer um truque, ó. Isso aqui converge para L, isso aqui converge para zero, e o final é que isso aqui converge também para L. Tá? Por quê? Porque a N é... Então, deixa eu falar logo. Disso aqui, L é igual a zero. O motivo disso aqui convergir para L, que isso aqui é que o AN mais 1 é uma subsequência de AN. Ou seja, se a gente tomar... Então, só para a gente tomar um cuidado aqui, se a gente tomar BN igual a AN mais 1, isso aqui é subsequência de AN. O que está acontecendo que está acontecendo é o seguinte, deixa eu rabiscar em um lugar aqui um pouco mais bagunçado. Ó. Se nós temos A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente, o BN, o que eu estou fazendo é o seguinte, esse aqui é o meu primeiro termo do BN, esse aqui é o meu segundo termo do BN, esse aqui é o meu terceiro termo do BN, e o que eu estou fazendo é pegar uma subsequência, eu estou colocando o índice, uma função crescente, então esse aqui é uma subsequência. Tá? Esse aqui é o grande... E toda subsequência, quando a sequência é convergente, toda subsequência converge para o mesmo valor. E foi isso que eu usei. Isso aqui vai convergir para L, isso aqui vai convergir para L, isso aqui vai convergir para zero. Como isso aqui acontece, é porque o L é zero. Tá? É como se fosse limite aqui e traço limite aqui. Limite do produto é igual ao produto dos limites, 0 vezes L, L. Então L é igual a zero. Então esse é o procedimento. O AN mais 1 dividido por AN faz duas coisas. Prova com boa facilidade que a sequência é decrescente, tá? Principalmente quando aparece n fatorial, ou n é crescente, depende do que se quiser, uma n. E por outro lado, ele também prova que... Ele também consegue provar com argumentos de subsequência o valor final. Tá? Ela ajuda muito, ela é muito importante, e essa é uma técnica que eu queria passar para vocês nessa aula. Espero que tenham gostado.